O santo do dia 24 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Geraldo Segredo e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de setembro. Na Panúnia, no território atual Hungria, São Geraldo Segredo, bispo de Sextade e mártir, foi professor de São Emérico, príncipe, adolescente, filho do rei Santo Estevão. Morreu apredejado no Danúbio, na revolta de alguns pagãos locais. O santo bispo une vários países europeus em sua vida, desde suas origens até a sua morte. Ele é o patrono da Hungria. Nasceu em Veneza em um ano não específico, por volta do ano de 980, no século X, em 23 de abril. Em seu batismo foi dado o nome de Gregório. Deu a uma família de dalmacas, segundo a tradição do século XVI, por volta do ano 1500. Descendência da linhagem de Segredo, Gregório e os 5 anos foi cometidos por uma febre forte e seus pais pediram a intercessão de São Georgino. Uma vez curado, atingido por uma idade adequada, ele entrou no mosteiro beneditino de São Gregório Maior, na Isolônia Maggiore, em Veneza. No mosteiro, em memória de seu pai, recentemente falecido, ele assumiu o nome de Geraldo. Depois de alguns anos, tornou-se prior do mosteiro. Mais tarde, São Geraldo Segredo tornou-se abade, mas depois de um tempo desistiu de seu cargo porque queria sair para peregrinação a Belém, na Palestina, em Israel. Partindo com um navio, chegou a Zadar, de aonde, em vez de seguir para a Terra Santa, partiu para a Hungria, aonde se estabeleceu. Foi-lhe dado o cargo de magister, professor do príncipe Eumirique, filho do rei Estevão I, o primeiro rei da Hungria. Depois retirou-se para Bacovirbel para viver como eremita. Um tempo depois, o rei Estevão I o chamou de volta do eremitério e lhe confiou o bispado de Estassade. São Geraldo Segredo participou ativamente das obras de evangelização do povo húngaro, fortemente desejado pelo rei Estevão I, o santo, tanto que ganhou o título de apóstolo da Hungria. Parece que ele escreveu várias obras com as suas próprias mãos, mas atualmente apenas os comentários sobre Daniel é conhecido. São Geraldo Segredo morreu em 24 de setembro de 1046, no século XI, no portão de Prietz, na margem direita do Danúbio, pelas mãos de um grupo de pagãos que o empurrou para debaixo do Monte Kellen, o monte que levou o seu nome, chamando Monte Geraldo, apóstolo da Hungria, o antigo Panônia. O santo bispo de Mártir teve o culto oficializado a partir de 1083, no século XI, com aprovação do Papa Gregório VII. Nos séculos seguintes, houve uma vasta produção biográfica do seu respeito. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de setembro.
Em Milão, na Transpacia, hoje na Lombardia, na região da Itália, o martírio de Santo Anastálio, que é considerado o primeiro bispo dessa cidade. Morreu martirizado no século II, no ano de 150 pelo Império Romano. Em Sedelacoin, hoje na Celireu, no território de Artois, na França, os santos Antônico, Tiso, Félix, mártires no século III, no ano de 250 pelo Império Romano. Em Arvena, na Aquitânia, hoje em Clermont-Ferrand, também na França, o falecimento de São Rostrício, bispo, sendo presbítero nessa cidade, assumiu com grande alegria da cidade a honra do episcopado. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 450. Em Lyon, na Gália, hoje também na França, São Lipo, bispo, antes tinha vivido como Anacleta. Morreu de morte natural no século VI, no ano de 528. Em Marselha, também na França, o falecimento de Santo Isarno, abade, homem austero para consigo, mas benevolente e pacífico para com os outros, que renovou a vida regular no mosteiro de São Vito. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1043. Em Gerona, na Catalunha, na região da Espanha, o falecimento do beato Dalmácio Homem, presbítero da Ordem dos Pregadores, ensine pelo seu amor e solidão ao silêncio. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1341. Em York, na Inglaterra, o martírio dos beatos Guilherme Espierre, presbítero, e Roberto Haustier, coordenadores, e a pena capitão, enforcados no reinado da rainha Isabel da Inglaterra, no século XVI, no ano de 1589. Em Nagasaki, no Japão, o martírio de Santo Antônio Gonzalez, presbítero da Ordem dos Pregadores, que, enviado para o Japão com outros 5 companheiros, morreu martirizado no século XVII, no ano de 1637, pela ordem do imperador japonês. Em São Saviero e Marcas, na região da Itália, o falecimento de São Pafício, presbítero da Ordem dos Frades Menores, ensine pelas suas penitências e amor e solidão e oração até ao Santíssimo Sacramento. Morreu de morte natural no século XVIII, no ano de 1721. Em Magyaróbia, na Eslovênia, o falecimento do beato Antônio Martinho Esmarquit, bispo, que dedicou com todas as suas energias os cuidados da vida cristã, das famílias, de formação do clero, defesa da unidade da igreja. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1862. Em Roma, na Itália, o falecimento do beato Colombo Gabriel e Joana Martilde Gabriele, abadesa do mosteiro de Lviv, na Ucrânia. Fundou a Congregação das Irmãs Beneditinas da Caridade, além das obras social chamada Casa da Família. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1926. Em Ablat, em Ribeira, na provação da província de Valência, na Espanha, o martírio do beato José Raimundo Pascal Ferrer Brotella, presbítero
Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Rotruguig-Gospel, também na província de Valência, na Espanha, o martírio do beato José Maria Fernandes Hermardez, presbítero, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Olaria, na mesma província de Valência, na Espanha, o martírio da beata Encarnação de Valés, virgem, mãe de família, morreu martirizada no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Alquicíria, também na província de Valência, na Espanha, o falecimento do beato José Raimundo Fernandes Cibrier, pai de família, que morreu como vítima por amor a Jesus Cristo e a Santa Amada Igreja Católica. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela perseguição da Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Barcelona, na Catalunha, também na Espanha, o martírio do beato Afonso Sagrado do Coração de Maria, presbítero da Ordem dos Carmelitas Decalcados, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Málaga, também na Espanha, o martírio do beato Manuel Cosmis Coutoso, presbítero e companheiros mártires, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Cuenca, na Espanha, o martírio do beato Melchior Espírito Santo, presbítero da Ordem do Santíssimo Trindade, e companheiros, que morreram martirizados na perseguição contra a Igreja Católica no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de setembro, dia que a Igreja Católica celebra a vida e a memória de São Geraldo Segredo, apóstolo e padroeiro da Hungria.